gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia? Então faz aquele print aí. Hoje nós vamos começar com histologia vegetal. O que significa isso? Tecidos vegetais. Tecidos, logia, estudo. Então, é o estudo dos tecidos vegetais. Ano passado, nós estudamos os tecidos animais, vocês se lembram? Que era o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, o tecido epitelial e o tecido muscular. Agora, nós vamos estudar os tecidos, porém, os tecidos vegetais, ok? Gente, os tecidos vegetais são dois tipos de tecidos. Os tecidos chamados embrionários, que são aqueles encontrados nas plantas jovens, chamados de meristemas. E os tecidos adultos, aqueles encontrados em plantas mais velhas, chamadas de tecidos permanentes. Então, nós vamos começar pelos meristemas, que são os tecidos embrionários, tá? O meristema primário é um tecido. Meristema significa um tecido com muita capacidade de dividir. Então, esse tecido ele consegue sofrer muitas mitoses, tá? Esse meristema ele tem a capacidade de crescimento em altura. Então, é o crescimento primário, crescimento em tamanho do vegetal, tá? E ele é característico por células indiferenciadas. O que significa isso mesmo? São células que vão dar origem a outras células, né? Então, vamos lembrar as características aqui desse meristema primário. Células com capacidades mitóticas muito elevadas, então ele tem uma grande capacidade de dividir por mitose. É o crescimento do tecido em altura e células indiferenciadas, ou seja, células que vão se transformar em outras células. Gente, se ele é crescimento em altura, então os vegetais todos apresentam, tá? O próximo que a gente vai estudar vai ser o crescimento em largura, e aí nós vamos ver quais são os vegetais que vão apresentar, tá legal? Então vamos lá. Se vocês me perguntarem onde que nós temos tecido meristemático primário, eu desenhei aqui um vegetal, né? E essas bolinhas que vocês podem observar que a gente chama de gemas. Então, eu tenho a gema apical, a gema lateral, tá vendo? Elas estão aqui no lateral ou axilar, e a gema radicular ou subapical, tá? Esses são os locais onde você tem o meristema primário. Então, vai fazer a gema apical, crescimento em altura. A gema subapical, também crescimento em altura, só que para dentro da terra. É o crescimento da raiz. Lembrando que ele vai originar a coifa, né? Que a gente vai ver mais tarde, que é uma estrutura que vai proteger a raiz, o caliptrogênio ou caliptra, tá? A gema lateral vai formar galhos, então vai ramificar esse vegetal. Vão ser novos galhos com novas folhas. Crescimento em altura, tá legal? Quais são, então, os tecidos meristemáticos que a gente vai encontrar nesse vegetal? Vamos fazer um corte na transversal aqui desse vegetal e aí a gente vai obter essa ilustração. Isso aqui é como se eu pegasse aquele caule, desse um corte na transversal aqui e aí eu estou mostrando para vocês nesse ângulo, ok? Então, a gente tem a protoderme, que é um tecido meristemático primário. Esse espaço em branco todo é o meristema fundamental e o vermelho aqui é o procâmbio. Então, são três tecidos meristemáticos primários que a gente encontra no caule ou na raiz de um vegetal, tá? Vamos repetir? O mais externo aqui, que é a protoderme,
O espaço em branco dentro desse caule ou desta raiz, que é o meristema fundamental, e essa estrutura em vermelho aqui, chamada de procâmbio. Esses são os tecidos meristemáticos primários. O que eles vão formar, então, num vegetal adulto? Então, eu coloquei aqui para vocês, olha, tecidos adultos que o meristema primário forma. Então, vamos lá. O meristema primário protoderme, ele vai dar origem à epiderme e os seus anexos, né? Então faz sentido, ele é o mais externo, ele vai produzir a epiderme do vegetal e os anexos do vegetal. Quais são esses anexos? Pode ser um espinho, pode ser um pelo, né? Então os estômatos, que nós vamos estudar tudo isso mais pra frente, tá bom? O meristema fundamental, que é o espaço em branco, ele vai originar 3 tecidos de preenchimento, de armazenamento, de sustentação, que a gente vai estudar todos eles mais tarde também. É como se fossem os tecidos conjuntivos nossos, né? A gente tem o tecido epitelial, tecido conjuntivo. Então, aqui o tecido do meristema fundamental dos vegetais são do tipo de 3 e são chamados de colênquima, esclerênquima e o parênquima. O parênquima vai ser o tecido mais abundante nos vegetais, tá, gente? Mas nós vamos estudar todos eles daqui para frente. O procâmbio, ele vai originar o câmbio fascicular, o floema primário e o xilema primário. Quem são esses dois? São os vasos condutores de seiva. O floema, ele vai transportar seiva elaborada, enquanto que o xilema vai transportar seiva bruta. Se o xilema transporta seiva bruta, então ele transporta água e sais minerais. Vai transportar água e sais minerais da raiz até as folhas, porque é lá na folha que vai acontecer a fotossíntese. Então, o órgão fotossintetizante do vegetal é a folha. Quando essa água e esses sais minerais chegarem na folha, com a luz, e a gente vai estudar a fotossíntese, não, a gente estudou o ano passado a fotossíntese, né? Nós temos então a produção da glicose, da seiva elaborada. Essa glicose, ela é produzida com a finalidade de dar energia para o vegetal, né? Ela vai ser utilizada na respiração celular, que nós também estudamos ano passado. E aí, todo vegetal, folha, caule, raiz, ele precisa de energia para fazer essa respiração celular. Quer dizer, ele precisa de fazer a respiração celular para produzir energia. Todo o vegetal. Então, o floema, ele tem o sentido contrário ao xilema. Ele vai das folhas para a raiz, distribuindo toda essa glicose para o vegetal. Tá? E aí, gente, eu fiz esse desenho aqui só para vocês entenderem. Aqui é o vegetal, onde nós temos esses meristemas. Eu fiz o corte transversal, mostrando para vocês, né, onde estão os meristemas primários. E aqui é como se fosse um vegetal agora, né, já adulto. No vegetal adulto, o que esse meristema primário vai formar? Vai formar a epiderme com os seus anexos, representado em verde. O floema primário, o xilema primário em preto, então o floema eu desenhei em vermelho, o xilema eu desenhei em preto e o câmbio fascicular. O câmbio fascicular é uma membrana que está entre o xilema e o floema, tá? Então, o câmbio fascicular para fora, nós temos sempre floema. O câmbio fascicular para dentro, nós temos sempre o xilema, os dois primários, porque são de meristemas primários. Entendido, pessoal? Toda vez que a gente falar de floema e xilema, então você se lembre, o floema vai ser o vaso formado para fora, como se eu tivesse vindo de fora para dentro do vegetal. O primeiro vaso condutor de seiva que eu vou deparar
é o floema. Continuando a entrar dentro do vegetal, o segundo vaso que nós vamos nos deparar é o xilema. Então, flor, né? Fora, floema sempre para fora, xilema sempre para dentro. E por dentro aqui no meio, separando um dos outros, nós temos esse tecido meristemático aqui, que é o câmbio fascicular. Pessoal, como isso daqui é crescimento primário, é crescimento em altura, então agora vocês já sabem, apenas as monocotiledôneas e dicotiledôneas têm, quer dizer, os vegetais todos têm, né? A diferença é que vai acontecer que as monocotiledôneas elas vão parar por aqui. Por quê? Porque o próximo tecido que nós vamos ver é o meristema secundário. O meristema secundário, ele é responsável pelo crescimento em espessura. E as monocotiledôneas não têm crescimento em espessura. Então as monocotiledôneas, elas param o seu crescimento por aqui, uma vez que elas só crescem em altura. Ok, pessoal? Então nós vamos agora para o segundo quadro de histologia vegetal. Pessoal, então vamos agora para o segundo tecido embrionário dos vegetais, que é o meristema secundário. O meristema secundário, ele vai dar origem ao crescimento em espessura. O meristema primário, o vegetal crescia em estatura. Agora o vegetal vai crescer para os lados, ou seja, vai crescer secundariamente, para diâmetro, ele vai ganhar espessura, tá? As células do meristema secundário, elas têm característica da desdiferenciação. O que é o processo de desdiferenciação? São células que são jovens. Quais são as características dessa célula jovem? Parede celular delgada, vacúolos são vários e bem pequenos. Então, essa célula jovem, ela se torna uma célula adulta. Quais são as características dessa célula adulta? A parede celular mais grossa, os vacúolos se fundem e ela passa a ter apenas um vacúolo grandão que ocupa quase todo o citoplasma. Essa célula jovem, adulta quer dizer, ela é capaz de se transformar em célula jovem. Então eu tenho a célula jovem que se torna adulta e é capaz de se tornar jovem novamente. Essa é a principal característica do meristema secundário. E quais são os tecidos meristemáticos secundários? Nós temos o felogênio e o câmbio vascular. O felogênio, ele é também chamado de câmbio da casca. Quem que ele vai dar origem? Qual é o tecido adulto que o felogênio vai dar origem? Ele vai dar origem ao suber e ao feloderma. Então, para o lado de fora do vegetal, ele vai dar origem ao suber. Para o lado de dentro do vegetal, ao feloderma. Então, é como se fosse a parte externa da casca, a parte interna da casca, tá? O câmbio vascular, ele vai dar origem ao floema secundário, sempre para o lado externo, e ao xilema secundário, sempre para o interior do vegetal. Só uma observação. O câmbio interfascicular, que nós vamos ver agora mesmo quem é, mas o câmbio fascicular, se vocês se lembrarem da aula de meristema primário, lá nós falamos do câmbio fascicular, dando origem ao floema e xilema primário. Então, o câmbio interfascicular que vai aparecer agora, mais o câmbio fascicular, eles dão origem ao câmbio vascular. Então, se a gente falar de câmbio fascicular, originando lá o xilema e o floema, está correto? Está correto, tá? Mas o câmbio total é o interfascicular mais o fascicular, dando o câmbio, então, vascular, ok? Então, gente, agora eu fiz um desenho para vocês entenderem tudo isso que nós estamos falando. Olha só, aqui eu tenho o corte do caule, tá? Então, é aquele corte transversal e agora vocês estão olhando por cima depois dele cortado. Nós temos a epiderme, lá do tecido que já foi do crescimento primário, lembra?
Mais internamente, o felogênio, que é o tecido meristemático secundário, e aqui o câmbio interfascicular. Então vamos lembrar, aqui eu tenho o floema primário e o xilema primário. Então, floema primário, floema para fora, xilema para dentro. Eu tenho o câmbio fascicular, que é aqui entre o floema e o xilema, e o câmbio interfascicular, que está entre um xilema e um floema e outro xilema e floema. Então, aqui, ó, entre os dois é o câmbio interfascicular e separando o floema do xilema, o câmbio fascicular. E lembra que o interfascicular com o fascicular eu tenho o câmbio vascular. O felogênio, então, quem ele vai dar origem? Ele vai dar origem ao suber para fora e ao feloderma para dentro, ou seja, a casca da árvore. Então, tá aqui, ó. O felogênio, as células externas dão origem ao suber, as células internas dão origem ao feloderma. Então, eu vou ter de fora para dentro do vegetal o suber, o felogênio e o feloderma. Esse conjunto forma o que a gente chama de periderme, ou a casca do vegetal. Então, onde era epiderme, agora com crescimento secundário, eu passo a ter a periderme. A periderme, então, ela é formada de suber, felogênio e feloderma. Tem algumas vezes que o suber, ele fica impregnado de suberina. E aí ele morre. Ele vira o que nós chamamos de cortiça. Tá legal? Mais internamente, a periderme, a gente vai ter o câmbio vascular, que é o tecido meristemático que vai originar o xilema secundário e o floema secundário. Então, a gente tem aqui, ó, passamos do feloderma, então a gente tinha suber, felogênio, feloderma. Agora eu cheguei ao floema secundário. Continuei entrando no vegetal, eu passo a ter o câmbio vascular. Mais interno ainda, eu tenho o xilema secundário. Então, o câmbio originando o xilema e o floema, e o felogênio originando a periderme, ou seja, o suber e o feloderma. Esse é o meu corte agora de um caule com crescimento secundário, tá? Em algumas plantas, alguns vegetais, essa casca que a gente chama aí de periderme, ela vai ficando velho, o felogênio dela vai ficando velho, e aí ele descasca. Quando ele tá velho e descascado, a gente chama de ritidoma. Esse ritidoma, então, ele cai, sai essa casca velha e dá origem a uma nova casca. Tá legal, pessoal? Agora, então, eu vou mostrar para vocês esse corte, porém, da raiz do vegetal, tanto com crescimento primário quanto com crescimento secundário, ok? Então, vamos continuar a nossa aula sobre os caules e falar das raízes. Antes da gente começar a falar da raiz, eu quero mostrar aqui para vocês como que é o corte de um caule, de um tronco, né, de uma árvore. Olha, a gente tem a periderme, lembra que a periderme é quando o caule tem crescimento secundário, né? A periderme, vocês vão se lembrar aí, é o suber, o felogênio e o feloderma. Então, tá aqui a periderme. Intimamente aqui, ó, a casca, nós temos o xilema funcional. O xilema funcional é o aburno. Lembra que eu falei com vocês que o floema, ele tá quase que fazendo parte da casca. E aí a maior parte do tronco de uma árvore é composta por xilema. Por que eu tô chamando essa parte de aburno e de xilema funcional? Porque lembra que eu já falei com vocês que a gente consegue medir os anos que uma árvore tem a partir dos seus anéis que se formam no seu tronco? Pois é, a cada
cada ano ela forma um novo anel de xilema. Aí o que acontece? O anel antigo, ele perde a função, ele morre. Então, ano por ano, ela vai fazendo isso. E ela faz 2 vezes ao ano, no verão e no inverno. No verão, quando ela está com o metabolismo acelerado, e no inverno o oposto, quando ela diminui o seu metabolismo. Então fica um anel maior quando o metabolismo está acelerado, um anel menor quando o metabolismo está lento. E aí no ano seguinte ela faz de novo esse anel. Então, cada ano que passa, você consegue ir contando quantos anéis essa árvore tem, de 2 em 2, um grosso e um fino, quantos anéis ela tem, e aí a gente consegue estimar a idade da árvore. Ou seja, ela faz o xilema, usa esse xilema durante o ano. O ano que vem, ela vai renovar esse xilema. E o xilema do ano passado? Perde, morre. E aí a gente tem, então, os xilemas que são funcionais, né? Aquele que estão em atividade. E aqui, ó, essa parte preta maior é o cerne. O que é o cerne? Também é xilema, só que é o xilema que ela já deixou de usar. É o xilema que já está morto. É dessa região aqui que a gente retira a madeira, aquela famosa madeira de lei. Ela é dura, ela é compacta, então é praticamente os xilemas mortos, não funcionais mais. Então vamos só recapitular. A casca, que é a periderme de um caule, então, com crescimento secundário, que a gente também chama de tronco. Intimamente ligada à casca, vai ter lá o floema, que lembra que o floema é sempre para fora. À medida que a gente adentra esse caule, esse tronco, você tem os xilemas funcionais. Essa camada de xilema funcional é chamada de alborno. E mais internamente ainda nós temos os xilemas mortos, aqueles que não estão mais em atividade, chamados de cerne. Ou seja, o que é composto um tronco de uma árvore? Basicamente de xilema morto. E é daí que a gente tira a madeira de lei, tá? E deixa eu contar uma outra curiosidade para vocês sobre o crescimento apical das árvores antes da gente entrar na raiz. A gente já aprendeu que a árvore ela cresce em comprimento e que ela cresce em espessura, algumas, não todas. Quando elas crescem em crescimento, em altura, quer dizer, crescem em altura, nós vimos que tem a gema apical, a gema subapical e as gemas laterais. Aí tem aquela questão que todo mundo fala, né? Dos corações desenhados pelos casais apaixonados nas árvores. Então imagina você e o amor da sua vida lá deitado sob uma árvore e resolve então desenhar um coração para marcar o amor de vocês para sempre. Então vocês desenham o coração a 1 metro do solo mais ou menos, tá? Vai embora, casa, tem filho e por algum momento da vida vocês retornam nesse local. E aí vem a memória, aquela árvore que a gente desenhou o coração, vamos lá ver onde que está o coração? Só que a árvore, ela tinha na época 3 metros de altura. Agora ela tem 6 metros de altura. E o coração? Será que eles vão encontrar o coração em que altura da planta? Isso mesmo, acertou quem disse que ela vai continuar a 1 metro do solo, né? Porque se a planta cresce em altura, ela cresce assim. Ela tá aqui, aí ela cresce para cá, aí ela cresce para cá, aí ela cresce para cá. Ou seja, tudo que já cresceu aqui continua no mesmo lugar. Então ela só vai aumentando de tamanho para cima ou para baixo, no caso se for raiz. Legal, né, gente? Então agora vamos ver a raiz. Como que é a raiz de um vegetal com crescimento primário e a raiz de um vegetal com crescimento secundário? A raiz, ela tem várias funções. Uma delas é a sustentação e a absorção. A gente já viu que a absorção da seiva bruta, água e sais minerais se dá pela raiz. Então, uma raiz de crescimento primário, uma raiz que tem muitos pelos absorventes, não é interessante que ela se desenvolva em perigo
periderme. A periderme é a casca, e essa casca vai tornar essa raiz impermeável, né? Então, onde você tem uma região de pelos, que aqui a gente chama de tricomas, são pelos também, com função de absorver apenas com um nome diferente, tá? Essa região você tem ainda a epiderme, então ela não passou pelo crescimento secundário. Se a gente continuar entrando nesta raiz, aí nós vamos ter uma região chamada de endoderme e umas estrias, chamadas de estrias de Caspary. Essas estrias a gente vai estudar melhor quando a gente for estudar o transporte de seiva, tá? Mais para dentro da endoderme a gente tem o periciclo. Lembra que o periciclo, ele é responsável pela formação de raízes secundárias. E onde que eu encontro o periciclo? Apenas na raiz. No caule a gente não falou de periciclo hora nenhuma, né? Mais para dentro nós vamos ter o floema, representado aqui em vermelho. Lembra que o floema sempre para fora. E mais internamente nós temos o xilema. Lembra que floema para fora, xilema para dentro. E se essa raiz, então, tiver agora crescimento secundário? Então, vamos ver uma raiz agora com crescimento secundário. Ela não tem essa região aí. Ô, gente, vamos pensar assim, ó. Até a raiz de crescimento secundário, próximo dos pelos absorventes, ela vai permanecer com crescimento primário, tá? As raízes também crescem muito, então tem muita raiz com crescimento secundário, grossa em espessura, dura, rígida. Então aqui normalmente a função dessa raiz, ela não mais é absorção, aí ela passa a ser uma função de sustentação daquele vegetal, ok? Então a gente tem agora o suber, né? O felogênio e o feloderma, ou seja, a epiderme foi trocada pela periderme, porque agora eu tenho crescimento secundário desse vegetal, dessa raiz, tá? Então ela é uma raiz mais grossa, é uma raiz com uma casca, com uma periderme. Eu tenho, para dentro da periderme, nós temos o periciclo. Qual que é a função mesmo? A função é do crescimento de raízes secundárias, né? Para dentro do periciclo, sempre para fora, o floema. Aí a gente tem o câmbio vascular, que vocês vão se lembrar que é o responsável pela origem tanto de xilema quanto de floema. E mais interno, então, eu tenho o xilema. Então, gente, a única diferença que a gente tem do caule para uma raiz é a presença do periciclo, né? Aqui, ó, o suber, felogênio, feloderma, floema e o xilema, com o câmbio vascular. Floema, câmbio vascular e xilema. O que está separando essas duas regiões numa raiz? O periciclo. Então, toda vez que aparecer o periciclo em um desenho, você já pode falar com certeza que aquilo é uma raiz, ok? Então, agora a gente passa para a aula sobre os tecidos adultos do vegetal. Então, gente, agora a gente vai falar sobre os tecidos adultos dos vegetais. Quais são eles? Os tecidos de revestimento, os tecidos de sustentação, condução, assimilação, armazenamento e os tecidos excretores. Os tecidos de revestimento a gente vai encontrar nas folhas e nos caules. Nas folhas nós temos a epiderme superior e a epiderme inferior. Na epiderme superior da folha, nós temos uma fina camada de um lipídio chamado cutina. Essa fina camada de lipídio forma uma estrutura chamada de cutícula. Para que serve essa cutícula formada de lipídio? Para evitar a perda excessiva de água por transpiração. Então, você reveste essa folha por essa camada de lipídio que é impermeável à água. Além da cutícula, nós temos os pelos absorventes. Os pelos absorventes, eles vão ter duas funções. Naquelas plantas que também são carnívoras,
carnívoras que necessitam do inseto para completar sua fonte de nitrogênio, esses pelos vão servir de aderência. Então eu vou segurar uma parte da minha alimentação. Além desses pelos evitarem também, assim como a cutícula, a perda excessiva de água. Por quê? É mais ou menos como o nosso pelo. Quando a gente eriça o pelo, a gente mantém uma camada de ar entre o ambiente e a nossa pele. E isso serve como um isolante térmico, faz com que a gente evite trocar calor com o ambiente. Da mesma forma, se elas têm esses pelos e mantêm ali uma camada úmida, uma certa umidade nessa região, um ambiente mais úmido vai evitar então com que elas percam água por essa região, tá? Nós temos também os tricomas, os acúlios, que são espinhos, são folhas modificadas em espinhos. Os acúlios são aqueles presentes nas roseiras, eles são maiores. Para que serve? Principalmente para defesa contra a herbivoria. Eles podem produzir toxinas, então além de machucar, dificultar o acesso do inseto, eles podem produzir toxinas, o que vai fazer com que o inseto ou morra, ou ele não se alimente mais daquele vegetal. Então os tricomas e os acúlios são principalmente para defesa do vegetal. E os estômatos estão presentes na epiderme inferior. Quais são as funções dos estômatos? Os estômatos, eles são formados por duas células guardas que fecham ou abrem essa abertura aqui, que é o ostíolo. Então, as duas células guarda, quando elas estão fechadas, o ostíolo fica fechado, quando elas se abrem, o ostíolo fica aberto. Para que serve? Para fazer a troca de gases com o ambiente. Só que tem um problema, toda vez que o estômato se abre para fazer a troca de gás, ele também perde água. Então, se o estômato ficar aberto por muito tempo, essa planta ela pode chegar a se desidratar. Por isso, ele vai ser aberto em determinados períodos, né? Por exemplo, na presença de água, eles vão se abrir. Na ausência de água, eles vão tornar fechados, evitando a desidratação. E outro estímulo que também faz a abertura e o fechamento do ostíolo dos estômatos é a luz. Na presença de luz, eles se abrem. Faz sentido, não faz, gente? Porque como eles servem para também realizar a troca de gases, então durante o dia, quando a luz estiver presente, eles se abrem para absorver o gás carbônico. Quando estiver na escuridão, então eles se fecham e aí não tem a abertura, não tem a absorção do gás carbônico. Então, o estômato presente na face inferior, na epiderme inferior da folha, tem a função de trocas de gases e evitar a perda por água também, né? A perda da transpiração, tá? No caule, nós também temos um tecido de revestimento que a gente já viu, né? Esse tecido é quem? É o suber. O suber, ele também, por ser uma região mais grossa, uma região mais dura, ele tem ali a suberina que a gente falou, ela deixa essa região mais rígida, né? Ele também tem locais onde você tem uma certa abertura, células mais espaçadas em orifícios, deixando uma abertura. Essa região é chamada de lenticela. Para que serve? Para facilitar a troca de gases na região dos caules também, para a respiração, tá? E o suber, quando ele fica velho, a gente chama então de ritidoma. Lembra que ele está muito impregnado de suberina e ele acaba morrendo. Mas, de qualquer maneira, gente, os tecidos vegetais, a gente costuma classificá-los como vivos ou mortos. A epiderme, ela é tecido vivo. O suber, nós vamos sempre classificá-los como tecido morto, ok? Aqui, ó, eu desenhei só lá aquela aula que a gente já teve sobre crescimento primário e secundário, lembrando que a gente tem aqui o felogênio vai dar origem ao feloderma para dentro e ao suber para fora. E isso tudo aí vai ser a casca da árvore, lembra?
Beleza. Os tecidos, então, de sustentação. Sustentação para sustentar o vegetal. Tem vegetais aí que atingem 50 metros de altura, então eu preciso de tecidos de sustentação bem rígidos, né? Quem são? Os caules, que a gente também tem costume de chamar de tronco. As plantas normalmente que têm crescimento secundário, a gente fala tronco. As plantas que têm crescimento primário, a gente costuma chamar de caule, né? Mas é a mesma coisa, todos dois são tecidos de sustentação. Quem são esses tecidos? O esclerênquima e o colênquima. Aí, olha, o esclerênquima é um tecido morto, enquanto que o colênquima é um tecido vivo. Então, vamos lá. O esclerênquima, ele é rico numa substância chamada lignina. Então, as células formam hastes e dentro dessas hastes a gente tem preenchimento de lignina. E isso confere rigidez, confere uma certa dureza para esse vegetal. E isso ajuda na sustentação daquele vegetal. Já o colênquima, ele é formado por células achatadas, mas impregnadas nas periferias de celulose. Como é impregnada na periferia, ele permite uma certa flexibilidade do vegetal. Quando bate o vento, aí o vegetal bate para um lado, para o outro, por conta do clorênquima. Ele é flexível e ele é verde. Então, o colênquima, ele é vivo, o esclerênquima, ele é morto, tá? Os tecidos de condução, a gente já falou deles várias vezes, mas agora a gente vai ver como eles são. Nós temos dois, o floema ou liber, então a gente pode falar também vasos liberianos. O xilema ou lenho, que também podemos chamá-los de vasos lenhosos, tá? O floema ou liber, ele é formado por células unidas e separadas, então elas estão unidas, mas entre elas existe uma membrana perfurada, que a gente chama de placa crivada. Então a glicose acumula aqui em cima e vai descendo aos poucos para a célula de baixo. E ao lado dessas células, nós temos as células companheiras. Então você tem o vaso, que tem a placa crivada, e protegendo esse vaso a gente tem a célula companheira. Toda vez que vocês virem essa estrutura, então nós já podemos afirmar que trata-se do floema. Já o xilema, ele se aglomera em canais verticais cheios de pontuações que facilitam a passagem de água a partir dessas pontuações. Aqui é como se fosse aquele xilema vivo, onde tem as pontuações, e onde você não tem aquele outro xilema morto. Mas, de qualquer maneira, o floema nós vamos sempre classificá-lo como tecido vivo e o xilema nós vamos sempre classificá-lo como tecido morto, tá? Então, quando eu vi essa estrutura de hastes com poros ou perfurações ou pontuações, nós vamos chamar de xilema ou vasos lenhosos. Os tecidos de assimilação, onde que eles se encontram? Eles estão na folha e eles são ricos em clorofila. Assimilação, então eu vou assimilar os gases e produzir o que eu tenho que produzir a partir dessa assimilação. Eu peguei um pedaço aqui desse desenho, olha, a gente tem aqui o desenho da folha com as suas estruturas. Aqui a gente tem os tecidos de assimilação, que é o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, que eu transportei para cá. O parênquima palissádico é esse com as células bem unidas e organizadas. O parênquima lacunoso, vocês percebam que ele é desorganizado e promove regiões, forma regiões aéreas. Essas regiões, elas ficam cheias de ar. Qual que é a função? Juntando esses dois parênquimas, a gente dá o nome de parênquima clorofiliano. Isso mesmo, eles participam aí da produção da matéria orgânica, da glicose.
O parênquima palissádico, ele é rico em cloroplasto, então ele vai estar intimamente ligado à produção da glicose. O parênquima lacunoso, como ele tem esses espaços cheios de ar, ele vai ser o responsável pelo transporte dos gases que serão absorvidos para a produção da glicose ou dos gases produzidos pela produção da glicose. Então, nada mais, eles são os transportadores dos gases oxigênio e gás carbônico. O gás carbônico que é utilizado na fotossíntese e o oxigênio que é produzido na fotossíntese, tá? Por isso eles são chamados de palissádico, lacunoso e os dois juntos formam o parênquima clorofiliano, muito rico nas folhas, uma vez que elas são os órgãos fotossintetizantes dos vegetais. O tecido de armazenamento, que também são os parênquimas. Lembra que eu falei que a maior parte da planta é formada por parênquima? Tá aí. Então, são os parênquimas também. Só que agora, como eles são de armazenamento, eles vão armazenar substâncias. Eles podem armazenar amido, podem armazenar água e podem armazenar ar. E eles vão receber o nome de acordo com a substância que eles armazenam. Então, olha só, os parênquimas que armazenam amido, eles são chamados de amilíferos. Onde que a gente encontra? No caule, na raiz, na semente, né? Então, são parênquimas amilíferos. Os aquíferos, eles armazenam água. Onde que eles estão? Nas cactáceas. Como é um ambiente extremamente seco, essas cactáceas têm o caule delas diferenciado, achatado e oco, e rico em parênquima aquífero, para que elas possam reservar água nesse ambiente tão seco que elas vivem. E o parênquima aerífero normalmente são das plantas aquáticas, porque elas não podem afundar. Então, para que elas permaneçam boiando, elas têm os parênquimas cheios de ar para que elas possam flutuar. Uma curiosidade que vocês têm é com relação a caule raiz, a esse parênquima e amilífero. O que é caule e o que é raiz? Vocês falam, a mandioca é raiz, a cenoura é raiz, a batata é raiz. Qual batata? A doce ou aquela batata inglesa, a batata da batata frita, né? Quando a gente pega a batata inglesa, às vezes vocês veem que elas estão com brotinhos, estão nascendo brotos na batata. Lembra daquela primeira aula de histologia vegetal que a gente falou das gemas, apicais, laterais e subapicais? As gemas laterais são essas presentes no caule, que é a batata inglesa. Então, toda vez que vocês virem algum objeto, algum legume que vai brotar, então você pode falar que é caule. A raiz, ela brota? Não, a raiz ela não vai brotar. Ela não apresenta aquelas gemas laterais que o caule apresenta, ok? E por fim, os excretores, os tecidos excretores presentes nas flores, presentes às vezes nos espinhos, nas folhas. Quem são esses tecidos, né? No caule, os nectários, presentes lá nas flores, onde produz aquela substância açucarada que serve de atração para agentes polinizadores. Os laticíferos, que são aqueles presentes no caule, muito conhecido por nós é o produtor do látex, né, utilizado aí para a produção de borracha. Bolsas secretoras, que vão produzir resinas, enzimas, que vão servir às vezes para grudar também alguma coisa, tipo nas plantas carnívoras, segurar, produz aquele muco que vai segurar o inseto. E os hidatódios, que foi perguntado na última aula, né? Os hidatódios presentes ali na folha, que quando ela tem água em excesso, ela vai pingar essa água por um processo chamado de gutação, não transpiração, porque esse excesso de água não é bom para nenhum vegetal, né? Então elas têm que eliminar através do processo de gutação por um tecido chamado hidatódio. Beleza, pessoal? Com isso a gente termina por enquanto histologia vegetal. Na próxima aula, então, nós vamos agora falar dos órgãos dos vegetais: semente, raiz, caule, folha, flor e fruto. Ok? Então,
Tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.